Esquadrão Suicida Isekai é a versão anime da infame equipe de supervilões da DC Comics. A animação é produzida pela Wit Studio, que é a mesma responsável da primeira à terceira temporada de Attack on Titan, pela primeira temporada de Vinland Saga e também por Spy vs Family. Isekai, para aqueles que não sabem o que é um termo japonês utilizado para se referir a histórias que se passam em uma realidade alternativa. Um exemplo clássico de Isekai, pelo menos para mim, é o anime Sword Art Online, que foi lançado lá pela década de 2010. No Isekai, geralmente, o protagonista ou um conjunto de coadjuvantes são então transportados para uma realidade diferente da deles. Na realidade padrão, essas pessoas são ou desajustadas ou são um pouco encaixadas em algum tipo de norma social, e quando elas passam para essa outra realidade, eles passam a ser ou venerados ou passam a ter algumas características que antes eram desprezadas, agora celebradas. E esse Isekai aproveita-se da premissa da Força-Tarefa X, que são pessoas descartáveis, vilões que podem ser facilmente substituídos, e funciona então de forma semelhante à maioria dos Isekais. Inclusive, a narrativa faz questão de apresentar continuamente ao espectador, de forma bastante didática, quais são os pilares do Isekai e como a história que está sendo contada aqui vai seguir ou subverter esses pilares. A iteração da Força-Tarefa X que aparece nesse anime mistura as versões encontradas tanto no filme de 2016, dirigido pelo David Ayer, quanto a de 2021, dirigida pelo James Gunn, mais alguns personagens que tiveram destaque em outras obras de animação. É o exemplo de alguns personagens que ficaram famosos ou tiveram mais destaque na animação da Arlequina. O Esquadrão Suicida, então, que vamos acompanhar nessa narrativa é composto pelo Pistoleiro, o Pacificador, o Cara de Barro, o Rei Tubarão, o Rick Flag e a Arlequina. Falando na personagem, o protagonismo da trama é dela. A relação da Arlequina com Coringa é um dos pontos de destaque da primeira temporada, mas não exatamente da maneira que usualmente essa relação acontece. Coringa e Arlequina são, na animação, um casal funcional. A dimensão do abuso físico e do abuso mental é praticamente inexistente. A Arlequina mostra ter aprendido algumas coisas com Coringa, e a revelação do final da temporada também tem muito a ver com a relação entre os dois, o que até chega a alterar a dinâmica dos personagens quando comparado aos quadrinhos, mas eu vou falar mais sobre isso na análise com spoilers. Esse Isekai possui uma animação de alta qualidade, tanto a cor quanto o traço são bastante agradáveis e são bastante semelhantes ao que o Wit Studio traz em outras animações. O que vai acontecer é em que momentos de ação mais intensa, o traço especificamente vai acabar se deteriorando, vai se distorcer. Isso vai ser um exemplo daquela clássica síndrome do Dragon Ball Super. Isso vai acontecer especialmente nos episódios posteriores. Sobre a história de esse Isekai, ela vai se passar então nesse universo mágico, nesse universo Isekai, em que o elemento da magia acaba sendo secundário no que diz respeito aos personagens principais. Os personagens paralelos, digamos assim, os coadjuvantes e os vilões, têm o uso da magia como um elemento constante, e até a maneira como os vilões vão acabar se apropriando da magia e como os poderes deles vão ser afetados por essa magia é bastante interessante. Infelizmente, essa mesma abordagem acaba não sendo feita com os personagens principais, pelo menos não até o final da história. Não é spoiler, porque nos é dito desde os primeiros episódios que quando eles chegam no universo alternativo, os personagens do universo, entre aspas, normal da DC Comics, acabam sofrendo algum tipo de alteração na sua fisiologia, o que faz com que eles recebam algum tipo de poder especial. Apesar disso ser demarcado, como eu disse, desde o começo da história, isso acaba não sendo explorado até o final da narrativa, e acaba ficando um pouco sem sentido como exatamente esses novos poderes funcionam. A relação entre os membros do Esquadrão Suicida é retratado nesse anime pelo seu viés cômico. A maioria das interações entre eles resultam tanto em piadas de humor corporal, piadas de humor nonsense, algumas piadas de humor do absurdo, mas com exceção da Arlequina, nenhum desses personagens tem uma caracterização mais ampla, mais nuançada, com outros traços de personalidade que não sejam aqueles traços básicos que definem um personagem como aquilo que a gente já conhece ele. A única exceção a isso talvez seja a Princesa Fiona, que opera nessa animação como uma espécie de paralelo da Arlequina nesse universo alternativo. O que eu quero dizer com características básicas do personagem é que todos os personagens vão cumprir uma única função na narrativa, ou ser o comentarista metanarrativo, como é o caso do Cara de Barro, ou ser o Brutamontes idiota, como é o caso do Rei Tubarão. Ocorrem algumas referências ao passado, como é o caso do Floyd Lawton, pistoleiro, que tem aquela referência à filha do personagem, mas para além de algumas citações, essas informações têm pouco ou nenhum impacto na história. Esse Isekai também se utiliza de um recurso muito comum
algumas produções sobre quadrinhos, algumas adaptações, que é o surgimento de uma terceira força que vai unir o time A e o time B por um objetivo em comum. Apesar do plot twist do vilão final ter sido construído, digamos assim, com relativa calma, a história dá um 360 vindo do nada. É uma coisa que em um episódio o esquadrão tem o objetivo de parar a ameaça X e no próximo, de forma muito rápida, a ameaça agora é Y. Eu vou explicar também mais sobre isso na parte com spoilers. A dublagem de Ace Sekai em especial é outro elemento que requer um comentário por si só. Algumas vozes retornam para papéis recorrentes, como é o caso do Márcio Simões, que é um dos conhecidos dubladores do Coringa, mas com exceção dele, os outros atores parecem desconexos. A localização brasileira parece estranha e não faz as devidas adaptações ao texto japonês. No original, os personagens falam de forma exagerada, são excessivos, e essa excessividade é relativamente comum em obras japonesas, principalmente naquelas mais voltadas ao humor. Já no contexto nacional, esse tipo de excesso, na minha opinião particularmente, acabou não se encaixando tão bem. Parece que o trabalho de adaptação do texto original em japonês pro português brasileiro acabou não fazendo umas escolhas que a própria dublagem acaba fazendo de maneira bastante eficiente em outras obras, como foi o caso em Yu Yu Hakusho. Além disso, a fala e o momentum da fala, digamos assim, me pareceu muito pouco orgânico. Em algumas passagens, até parece que o dublador precisou acelerar o ritmo da voz para conseguir entregar a fala dentro do tempo estabelecido. Outra percepção que eu tive, isso é extremamente pessoal, ou seja, pode ter sido uma coisa só minha, é que as vozes dos personagens masculinos parecem todas iguais na versão em português. Todas elas soam meio que semelhantes. A dubladora da Arlequina nessa série também, em especial, acabou exagerando na voz esganiçada e aguda. E assim, tendo assistido a versão original em japonês, eu posso dizer com propriedade que a voz da Ana Nagase, a seiyuu original, a voz original da personagem, não é de longe tão estridente quanto a versão nacional. Ainda nesse universo do som, tanto a trilha sonora quanto a música de abertura de Ace Sekai são memoráveis e acabam sintetizando de maneira bastante eficiente a atmosfera da animação, e acaba também criando uma atmosfera de preparação para os episódios, que em geral são bastante agitados, cheios de ação, divertidos, animados, mas que nem sempre conseguem atingir as notas certas nos momentos certos. De qualquer forma, a experiência da série em si é bastante divertida e descompromissada, então esses pequenos erros, essas pequenas divergências acabam passando por cima para um espectador mais casual. A premissa de Ace Sekai é básica, segue a mesma presente em outras obras do Esquadrão, que é basicamente o governo americano tem algum interesse, seja em recurso ou em poder, que está em um local estrangeiro, e ele então mobiliza uma equipe de sujeitos que são descartáveis e que também podem servir de bode expiatório caso o plano de tomada de poder dê errado. No caso da animação, Amanda Waller abre um portal para uma outra dimensão e tem interesses de explorar os recursos naturais do lugar, apesar de nunca ser explicado o porquê e quais são os recursos exatamente que o governo norte-americano está atrás. Essa motivação básica serve somente para justificar a existência desse anime e a presença do esquadrão na outra dimensão. Anterior aos eventos da trama, Amanda Waller envia uma equipe de vilões, uma espécie de Força-Tarefa X1 ou Esquadrão 1, que é composto pelo Caça-Ratos, pela Magia, pelo Pensador, pela Katana, pelo Crocodilo. E descobre-se no final também que supostamente o Coringa está no meio para realizar esse contato inicial com essa outra dimensão. Contudo, esse primeiro esquadrão nunca voltou para a Terra original. É nesse sentido então que Amanda Waller reúne o Esquadrão 2, que é aí sim o esquadrão que a gente acompanha nessa série, o formado pela Arlequina, o Pistoleiro, o Cara de Barro, e a dinâmica que se dá é que esse esquadrão é mandado para essa outra dimensão, inicialmente para criar um contato entre o povo nativo da nova dimensão com o povo da Terra da DC, de forma que consiga facilitar o recolhimento de recursos ou a troca de recursos. Isso ainda não está muito esclarecido. O problema que se apresenta é que ao chegar na outra dimensão, o Esquadrão 2, comandado pela Arlequina, se depara com uma situação de guerra civil entre duas facções. Uma que é o Reino, que é basicamente uma versão estereotípica de um reino medieval mágico, contra uma força inimiga, que é basicamente formada por orcs, por monstros, por elfos. O Esquadrão da Arlequina é forçado a ajudar o reino a combater essa força inimiga, sendo que a
a força inimiga tem como generais os membros do primeiro esquadrão que acabou chegando nessa outra dimensão. Os episódios então vão se encaminhar para a resolução desse conflito entre o reino e a força inimiga e os embates entre o esquadrão da Arlequina e o esquadrão da Katana. Os embates individuais entre o Caça-Ratos e o Pensador acabam sendo bastante eficientes, engraçadas e interessantes na maneira como eles vão lidar com os poderes. Como eu disse lá no começo, os poderes dos personagens nessa adaptação acabam sendo ampliados. Então, o poder do Caça-Ratos acaba sendo o controle não só sobre ratos, e o poder do Pensador acaba se estendendo para o controle não só de uma pessoa, mas de várias. Além disso, a animação pontualmente acaba sendo inventiva no sentido de que, especialmente no episódio do Caça-Ratos, ocorre a alternância do estilo de animação em momentos diferentes, por exemplo, para demarcar uma espécie de flashback de relação distorcida que se tem entre o Caça-Ratos e o pistoleiro. Conforme a temporada avança, entretanto, o roteiro, que parecia ter um sentido muito claro no começo da temporada, acaba se perdendo, e a história se apressa em direção a uma conclusão. Essa pressa em finalizar a história em 10 episódios faz com que a narrativa, que estava até interessante e bem contada, parecia orgânica no desenvolvimento, fique um pouco desconexa. Acontece que os conflitos pontuais contra os membros do Esquadrão 1 dão espaço a um plot twist da temporada. Apresenta-se o grande vilão da história, ou em outras palavras, o grande mestre das marionetes, que acaba sendo a rainha Aldora, a regente do reino mágico que secretamente foi substituída por uma espécie de bruxa necromante. Apesar desse desenvolvimento não ser uma surpresa, a narrativa teve o trabalho de pincelar em alguns pontos essa estranheza da rainha em relação à conclusão do conflito. O esquadrão comandado pela Arlequina acaba sendo bastante eficiente em vencer as batalhas para o reino, e nesse sentido acaba direcionando para o fim da guerra, o que acaba estranhamente enfurecendo a rainha. Então essa estranheza na relação da rainha com as vitórias acaba justamente propondo a personagem da rainha como uma possível vilã, mas a pressa com que essa rainha foi justamente revelada como essa bruxa e depois foi revelada como a grande vilã em questão de luta final, poderia ter sido feita de maneira mais suave, de maneira mais progressiva. Toda a revelação de rainha como bruxa e depois rainha como final boss da temporada acaba acontecendo em 2 episódios, o que é muito rápido e acabou deixando a desejar no sentido de apresentar de maneira mais orgânica e mais eficiente os outros personagens que eram membros do Esquadrão 1. O Crocodilo e a Katana, por exemplo, não tiveram momentos de luta com mais destaque ou episódios focados neles, como aconteceu com Caça-Ratos e com Pensador. Para além disso, em uma das cenas finais do episódio final do anime, acontece um outro plot twist, que ao invés da rainha ou barra bruxa ter sido a grande mestre das marionetes, na verdade o grande mestre das marionetes é o Coringa. É supostamente, eu digo supostamente porque não é esclarecido de maneira definitiva, mas dá a entender que foi ele que arquitetou todo o conflito na outra dimensão, a guerra entre o reino e a força inimiga, e tudo isso aconteceu como uma forma de presentear a Arlequina, que na dimensão comum da DC estava entediada, estava chateada, estava sem nada para fazer. Esse desenvolvimento faz sentido? Olha, particularmente pra mim não faz muito não. Todo esse cenário pra mim parece, sinceramente, mais um daqueles usos do Coringa como o grande mestre do crime, o grande vilão final, quando na maioria das vezes o vilão só funciona quando é contrastado com o Batman. Eu não entendo essa tara, esse fetiche que alguns escritores têm de colocar o Coringa como esse grande vilão final, como esse grande arquiteto de situações, sendo que nem sempre ele consegue ocupar essa posição de maneira coerente. No caso de S. Zekai, não só não faz sentido o Coringa ser o mastermind, a mente por detrás de todo o ocorrido na outra dimensão, como também possivelmente esse elemento dele estar nessa dimensão desde o começo pode criar alguns furos no roteiro, ou deixa o roteiro mais complicado, o que não deveria ser o caso por uma obra como essa Isekai, que se propõe como um anime introdutório ao gênero Isekai.